Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele programa sobre... Com quem que você acha que você vai falar, hein? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está a minha amiga, minha querida amiga Cora Honey. Há limite para com quem a gente pode falar, Cora? Eu acho que não tem, não. Vamos discutir? Você, então, acha que o Bill Maher está errado? Acho. A gente vai discordar hoje, Cora. Acontece, gente. Acontece, claro que acontece. Você quer contar a história? Quero contar a história. Aconteceu o seguinte. Bill Maher, que é um jornalista de televisão, na verdade, né? é um comediante, é um entrevistador, Como é que a gente descreve o Bill Maher? É que existe essa figura nos Estados Unidos desses comediantes... Johnny Carson, desde a época do Johnny Carson, né, Vinha? O Johnny Carson, eu acho que é o primeiro, né? Que inaugurou esse modelo de comediantes que tem programas de entrevista. Se bem que no caso do Bill Maher, o programa dele tem um formato de uma mesa redonda, né? Não é só um entrevistado, ele bota umas 3 pessoas ali e discute a semana, o noticiário. Enfim, mas é um desses shows de entretenimento que discute o noticiário. O Bill Maher sempre foi muito crítico do Trump, mas sei lá por que cargas d'água ele topou ir jantar com o Trump no final de março, dia 31 de março, se não me engano. Foi jantar com o Trump e depois fez um programa falando que ficou surpreso como é que o Trump é humano, como é que o Trump é um cara legal, como é que o Trump ri, que é uma coisa que ele nunca tinha visto ele fazer na vida real, né? Rir. Ele continua crítico ao Trump, mas ele dá uma normalizada no Trump para as internas. Ele diz que há um maluco na Casa Branca, mas menos maluco do que ele imaginava. Enfim, ele não chega a justificar o Trump, mas ele dá uma aliviada na imagem do Trump e ele conta como ele ficou bem impressionado com aquele anfitrião interessado nele, né? Não é como eu descreveria o que ele falou, tá? Embora você esteja descrevendo como 99% da imprensa americana descreveu. Mas foi o que eu vi. Não, sim. É só que o que eu quero dizer eu não usaria a palavra normalizar. Eu não usaria a palavra aliviar, por exemplo. Sabe qual é o negócio? É que quando você vai jantar com uma pessoa, você normaliza ela. Tudo bem. Sabe? A gente está chegando muito rápido no ponto em que a gente discorda. Bom, mas continua. Aí, Larry David, do Curb Your Enthusiasm. Que é um outro grande comediante, muito inteligente, como o Bill Maher. Maravilhoso. Escreve um texto sensacional no New York Times, dizendo meu jantar com Adolf. Então ele diz que era uma linda noite de 1939, de repente ele recebeu um telefonema para jantar com Adolf lá em Berlim. Lá em Berlim, etc. E ele meio que copia... Usa várias frases do Bill Maher, né? Quase que palavra por palavra, o que o Bill Maher falou do Trump, ele fala do Hitler. E ele diz que sujeito divertido, como ele ri. E ele conta muitas piadas. Ele, inclusive, conta aquela piada quando o cachorro dele teve diarreia.
E aí ele atirou no cachorro. Que ótimo. Eu disse, mas também, eu já matei tantos judeus, ciganos e homossexuais que posso muito bem matar um cachorro, não posso, e aí a mesa veio abaixo. Olha, feroz. Sensacional. Crítica do mais alto nível, porque ele em nenhum momento fala do que ele está falando. Ele não fala no Bill Maher, ele não fala no Trump, ele só descreve esse jantarzinho amável com Adolf, que é uma pessoa para as externas e outra pessoa para as internas. E nas internas ele é muito camarada. E foi no olho, na mosca. Outra informação que eu acho muito importante a respeito do Bill Maher ele é um cara que ao longo dos anos nunca teve medo de se meter em polêmica nenhuma com público nenhum. Né? Ah, sim. A esquerda se frustra com ele porque esperava que ele fosse mais de esquerda. A direita se frustra para ele porque ele nunca é de direita. É aquela coisa de... Ele é um cara independente e sem medo de se posicionar e falar o que pensa, mesmo que o que pense seja absurdamente polêmico e não agrade ninguém e tudo mais. Quer dizer... Ele disse que aceitou esse convite do Trump porque a gente tem que falar com o outro lado, que não podemos ignorar o diálogo, temos que dialogar e... I beg to disagree. Cora, neste segundo, se Jair Bolsonaro me convidar para almoçar ou para jantar, eu aceito. Eu não. Eu aceito. Não há hipótese de eu aceitar. Eu sou jornalista. Eu também sou. Eu sei. O meu trabalho é trazer para as pessoas informação sobre política, sobre o impacto da política, sobre o mundo e tentar analisar isso. Ter acesso às pessoas faz diferença. Se Bolsonaro for um encanto durante o jantar comigo, for muito simpático, for uma pessoa muito diferente do que eu espero que ele seja, eu vou descrever isso. E um monte de gente não vai gostar nem um pouco disso. O Mayer não é jornalista, mas ele é um comentarista... Ele está nessa zona difusa lá nos Estados Unidos, que é uma espécie de jornalismo mas ele é um comentarista, opinião. Ele é um comentarista do cotidiano e da sociedade e tudo mais. Olha aqui. Eu acho que tem uma informação interessantíssima que vem desse jantar, que eu acho que é uma informação que é relevante. Que é a seguinte... O Trump é um ególatra, evidentemente. É um cara que vive afundado num narcisismo profundo e que é cercado por pessoas hoje que são pessoas inescrupulosas e que fariam qualquer coisa para ter no poder, inclusive falar "Aye, sir", né? Sim, sim, senhor, para um cara como Trump, que é um louco, um irresponsável, tudo mais. Eu não consigo ter à distância a impressão ou a percepção de se o Trump é um cara que vive no delírio de grandeza dele, ou seja, se é um louco perigoso, ou se é um cara que é capaz de sequer encantar uma determinada pessoa. Se ele é capaz de calibrar o seu personagem para ser uma figura agradável e normal. O que o Mayer está dizendo é o seguinte: olha, eu tive com ele, eu sou um crítico mordaz dele, e o Mayer é um crítico agressivo, inclusive, muitas vezes, do Trump, não deixou de ser. E o Mayer está dizendo que, olha,
comigo, quando ele sentou comigo no jantar, o Trump não foi nada disso. Ou seja, o Trump é um cara que é inteligente o suficiente, está no mundo real o suficiente para calibrar a maneira de como ele vai se comportar para causar uma determinada impressão. Isso, na verdade, na minha cabeça, torna o Trump até um sujeito pior. Porque ele é bem consciente do que ele está fazendo. Mas olha aqui. Você entende o argumento que eu estou fazendo? Eu entendo o argumento. O ponto Tem que eu uma estou fazendo informação para essencialmente buscar. O ponto essencialmente que eu estou tentando fazer é o seguinte. Trump quis conversar com um cara que é um comentarista importante e que tem impacto na opinião pública americana. O cara imediatamente topou. Eu teria topado. E o cara trouxe uma informação e, por ser descritivo, ele não está dizendo que o Trump, agora, a partir de agora, eu virei trumpista, make America great again, etc, etc. Nada disso aconteceu. O que ele falou o Trump foi um sujeito muito agradável, foi um sujeito muito normal, faz piada, é capaz perfeitamente de ouvir, porque a gente fica, às vezes, com a impressão de que o Trump não ouve ninguém, ele simplesmente fala e as pessoas ao redor que se curvem. Ter a consciência de que o Trump ainda é um ser humano capaz de se colocar numa conversa e ter um comportamento radicalmente diferente do que se espera dele, quer dizer que ele tem muito mais consciência e é muito pior nesse sentido, porque ele não é um cara em delírio. Mas olha aqui, eu acho que é informação relevante. E eu vou te explicar por que eu não iria. E por que eu também não iria jantar com Bolsonaro. Eu meio que divido o mundo entre pessoas com quem eu iria jantar e pessoas com quem eu não iria jantar. Eu vou jantar com o diabo, Cora. Não. Eu aceitaria o jantar com Hitler também. Eu acho que quando você topa se encontrar com... A gente é jornalista. A informação é a nossa principal matéria. Eu já fui à Coreia do Norte. Eu não concordo com nada daquele país. Uhum. Mas fui ver como é que era. Agora, tem um tipo de ser humano que você não pode normalizar. E quando você aceita jantar com uma pessoa dessas, você, de uma certa maneira, está reconhecendo a humanidade dela e está reconhecendo que, em algum ponto, ela e você são parecidos ou que há uma possibilidade de diálogo. E há pessoas com quem eu acho que não deve haver diálogo. E vou te dizer onde é que a coisa não é porque o cara é de direita, não é porque o cara é de esquerda, não é porque o cara é liberal, ditador. É porque o cara é uma pessoa perversa ou não. Eu não janto com psicopata, ponto. Não dá para você jantar com um cara como Trump que deporta as pessoas com prazer. Porque você vê que ele e o Musk estavam tendo um prazer enorme em mandar os venezuelanos embora, em demitir as pessoas todas. Há uma perversidade em jogo. Ele é um cara que faz pouco de deficiente físico. Uhum. Ele tem os piores atributos de um ser humano. Sabe? Então, eu realmente acho que se você... Eu não tenho nada que ver, eu já sei que ele é assim. Ele já me deu provas suficientes de que ele é assim. Então, você volta e meia tem aqueles filmes, O Chá com Mussolini, ou O Café com Hitler, ou sei lá o quê, que todos parecem muito boas pessoas. Não é quantificável isso, não existe, porque eles não estão partindo do patamar humano. Isso, eu estou num dia bonzinho e otimista em que eu digo que o patamar humano seria uma coisa boa, porque o patamar humano, como a gente sabe, é péssimo, é muito ruim. O ser humano é um animal horrível. Mas você não normaliza essas pessoas, sabe? Hannah Arendt despencou de Nova York para Jerusalém para assistir. Para assistir a um julgamento. Não, tudo bem, mas para assistir a um julgamento do Eichmann. E voltou de lá com 3 artigos para New Yorker, se eu não me engano foram 3,
que depois foram encadernados num livrinho que é o Eichmann em Jerusalém, que é uma extraordinária. Em que o que ela traz, e muita gente ficou muito indignada com ela por causa disso, né? O que ela traz, o que ela traz a respeito do Eichmann, que é o cara, que é o burocrata que foi responsável pelo Holocausto, que organizou as planilhas, que é o cara que estava lá dizendo eu era um funcionário público, eu estava fazendo o meu trabalho. É a banalidade do mal. O conceito da banalidade do mal que ela traz é justamente a partir de assistir o julgamento do Eichmann. Mas o que ela traz, na verdade, é isso que gerou uma profunda indignação, e muita gente se sentiu ofendida com isso, foi o reconhecimento de como que o Eichmann é humano. E é engraçado você falando isso. Jantar com Trump é reconhecer a humanidade dele. Jantar com Trump é reconhecer que temos algo em comum. Nós somos dois seres da mesma espécie. Se o Trump é capaz de fazer o que ele faz, é porque talvez não qualquer ser humano, mas porque está na humanidade fazer o que ele faz. Sim, ele está na humanidade, mas não estou dizendo que ele não esteja na humanidade. Ele é um ser humano, né? Nenhum animal seria tão ruim quanto o Trump é. Mas sabe o que é? É que eu acho que a gente não pode, o grande perigo é a gente normalizar psicopata. Eu não acredito na palavra normalizar. Eu acredito na palavra normalizar. Eu acredito na palavra normalizar. E eu acho que a palavra normalizar, essa tendência de normalizar, de você fazer... Como é que o Trump se põe candidato? Da mesma forma que o Bolsonaro aqui, dando entrevistas, dizendo as piores barbaridades, e todo mundo republicando essas barbaridades e dando trela a isso. Não pode, isso não pode existir. As pessoas votaram em Donald Trump. Mas as pessoas votaram em Donald Trump. Eventualmente... Ele é presidente dos Estados Unidos porque ele foi eleito. Ele é. Mas as pessoas votaram em Hitler. Eu acho que é diferente no caso de Hitler. Eu acho que é diferente no caso de Hitler, porque Hitler foi eleito deputado e o Partido Nazista não teve maioria no Reichstag. Numa determinada circunstância, o chanceler, o presidente alemão, achou que era conveniente politicamente dar a chancelaria para o Hitler, e a partir daí o Hitler deu um golpe de Estado. Então, eu acho que o paralelo não é perfeito por causa disso. Hitler jamais recebeu em eleição maioria. Foi um erro político crasso que levou o governo a dar a chancelaria para ele, oferecer a chancelaria para ele, porque achava que ia controlá-lo. E aí a primeira coisa que o cara faz é botar fogo no parlamento, acusar um sujeito e a partir daí dar um golpe de Estado, declarar estado de emergência e tudo mais. E nunca mais a Alemanha foi uma democracia. O que eu acho que Donald Trump seria perfeitamente capaz de fazer se pudesse. Ele só não faz porque não... como o Jair Bolsonaro tentou aqui no Brasil. Porque meio que saiu de moda. Mas olha aqui, a questão é a seguinte, é que você não pode aceitar, se você preza a democracia, é um troço complicado pra caramba. Porque você diz, foi eleito pelas pessoas. Foi eleito pelas pessoas, mas as pessoas tinham que ter uma forma de ejetar um cara desses do governo quando ele começa a fazer o que ele está fazendo. Está acontecendo nos Estados Unidos. Você começa a ter juízes se pondo contra as ordens dele. Mas, a essa altura, o que ele já destruiu por lá... Se você não compreende quem que Donald Trump é, se você não vai lá e chega o mais perto possível para entender o que ele faz, que tipo de pessoa ele como é que funciona, você não consegue entender como que ele atrai uma quantidade grande de pessoas.
A gente só consegue entender um fenômeno, inclusive para combatê-lo, se a gente se esforça para compreender. Simplesmente taxar o cara de inimigo, entendeu? De vetado, de proibido, não vai fazer com que ele vá embora, não vai fazer com que ele deixe de ser eleito. Não, mas você tem ferramentas para lidar com isso, a lei. Você não tem que socializar com o cara, você não tem que... Você tem que compreender, cara. Você não compreende se você não chegar perto. Você não precisa jantar com um cara para saber que ele é um psicopata. Ele tá dando manifestações de psicopatia. Eu não preciso saber que ele é um psicopata, eu preciso saber como é que ele é. Ele em particular, não é um psicopatas psicopata, em geral, eu sei, enfim. Olha aqui, eu acho que você não precisa fazer isso. E eu acho, olha aqui, acho que tem uma foto aí que vai envelhecer super mal, que é essa foto da posse do Trump. Com todos aqueles democratas ali atrás, na posse, fazendo de conta que aquilo é uma posse normal. Quer dizer, esses caras tinham dito que isso era um fascista, porque eles tinham razão, que era um perigo para a democracia americana, eles tinham razão. Tudo isso, toda essa pedra eles cantaram, mas na hora da posse eles vão lá. Olha aqui, eu sei que você não ir à posse de alguém é horrível, você está, sei lá, fazendo pouco do processo eleitoral, ou você está dando... Eu respeito o eleitor. Mas há um ponto em que se tem que traçar essa linha. O Biden tinha que ir para passar o poder, digamos. Agora, Bill Clinton não tinha que estar lá, Barack Obama não tinha que estar lá, Bernie Sanders não tinha que estar lá. Eu acho que tinha que estar. Eu realmente acho que... Você sabe que o cara é um monstro e você vai à posse do monstro só porque ele foi eleito? Porque o seu respeito não ao monstro, o seu respeito ao regime democrático, aos ritos do regime democrático. A vontade do eleitor. Não, cara, aí que tem alguma coisa profundamente errada no processo, sabe? Cora, não é para fazer com o fígado. Eu respeito... O meu problema com o termo normalizar é que o termo normalizar me parece uma censura, no sentido de... Não, você não pode chegar perto de uma determinada figura porque você está normalizando ela. Quem está normalizando o Trump, quem normaliza o Bolsonaro é o eleitor. A partir do momento que metade do país considera o cara capaz de chegar à presidência da República, normalizado está. Se você não chega perto, você não compreende. Se você não compreende, você não entende como combater. E não adianta, se o seu trabalho... Eu não estou falando de um cidadão comum pode fazer o que quiser, mas se o seu trabalho é levar informação para as pessoas, você tem que construir o seu julgamento, você tem que construir a sua opinião. Quanto mais perto você chega, você consegue chegar, mais sólida é a sua opinião, porque mais informação você vai ter, mais detalhe você vai ter, mais espaço de compreensão você vai ter. E essa informação é necessária, inclusive... E principalmente para combater aqueles que representam uma ameaça à civilidade, uma ameaça à democracia. E nós concordamos inteiramente, aliás, o Bill Maher também, que Donald Trump seja uma ameaça à democracia americana, que Jair Bolsonaro é uma ameaça à democracia brasileira. Mas o drama começa... Não porque um jornalista ou alguém que trabalha de ajudar as pessoas, cujo trabalho é ajudar as pessoas a construir opinião, desafiar a maneira como as pessoas estão pensando e puxar para um lado, puxar para o outro. A normalização não vem de alguém que tem essa função se aproximar para compreender o fenômeno. A normalização vem pelo fato de que Houston, we have a problem. Metade da população das democracias está querendo pessoas com esse tipo de perfil. O que está acontecendo? Se a gente não compreende essas pessoas, a gente não compreende o fenômeno. Eu entendo isso. E eu percebo que, em tese, isso está certo. Quer dizer, que alguém tem que trazer notícias do monstro.
e que quem traz notícias do monstro são os jornalistas. Mas, por outro lado, quando você tem uma figura como o Bill Maher, que é uma figura altamente popular, querido, um cara engraçado e tal, esse cara topa jantar com Trump, a sinalização disso é, olha, esse cara não é de todo mal. Não, essa é uma sinalização que não pode ser transmitida. Lamento, porque é uma questão humana, sabe? Vai além da política, vai na questão moral. Eu talvez seja uma moralista, uma velha moralista, mas olha aqui. Cora, eu vou te falar uma coisa. Eu vou prever neste segundo que todos os comentários pendurados embaixo aqui da telinha são favoráveis a você e não a mim. Então... Mas olha aqui, não. Eu sei que isso pode ser um moralismo idiota, mas eu acho que antes da política vem a ética. Então, por exemplo, eu não posso jantar com o Bolsonaro. Não é porque é o Bolsonaro, porque ele é do PL, ou até porque ele quis acabar com a democracia, mas porque é um cara que manifestamente a favor da tortura, cujo ídolo é o Ustra. Esse cara perdeu qualquer noção de dignidade ou moralidade humana. O drama é esse, entendeu? Quer dizer, você não vai... No segundo que Jair Bolsonaro me convidar para um jantar, eu vou. Olha, você tem razão, mas eu continuo não indo. Olha, é um trabalho sujo, mas alguém tem que fazê-lo, que seja você. E eu acho que há algumas figuras perversas. Não é uma questão de posição política, não, é uma questão de caráter, é uma questão de ser humano, da qualidade do ser humano. Eu concordo com a descrição. Então eu não sei, essas pessoas não podem ser aceitas como, é isso mesmo, o presidente, vamos lá. Não! Temos livro? Temos livro. Você ficou com a última palavra, Clara. Sim, senhor. Olha, temos um livro maravilhoso. Tem tempo que eu já não trazia. É uma história em quadrinhos. Adoro história em quadrinhos. Eu vou te dizer que esse livro, a primeira, eu vou mostrar para vocês. A astrologia. Tá vendo? Da Liv Stromquist. Essa é uma quadrinista maravilhosa. Ela fez A Origem do Mundo e Na Sala dos Espelhos. E isso aqui foi traduzido diretamente do sueco pela Kristin Lee Garubo. É um livro todo colorido, lindão, e que quase me matou de alergia. Foi a primeira coisa que me aconteceu com esse livro. Foi uma reação física, porque isso aqui tem um cheiro de tinta. Eu senti, é um cheiro forte. Feroz. Agora já está melhor. Já está melhor, mas ele veio... Ou seja, compre o livro, tire o plástico... Isso, e deixa na janela. E deixa na janela por uma semana e lê. Isso. Porque, menino, eu tirei o plástico e estava com aquele cheiro. Ou então lê a versão digital, né? Mas não é tão bonita, porque, olha, isso aqui, ó... Até esse corte aqui, como fica bonito com as cores, né? Estou vendo. O que é isso? A astrologia. Esse é um livro maravilhoso para quem gosta de astrologia e para quem não gosta. Ah, que bom. Porque ele é, no fundo, uma gozação, mas é uma gozação de quem está por dentro da história, sabe? Então, são coisas muito engraçadas que ela vai... Qual é o teu signo, Pedro? Eu sou escorpião, Cora. Vamos ver o escorpião aqui, onde é que está? Peraí. Sagitário. E eu não entendo muito de astrologia, está aqui, escorpião, você, ó. Escorpião. Tá aqui. O mais saidinho do zodíaco. Ah, é? Te dá uma coleira para comemorar o primeiro mês de namoro. Escuta o audiolivro de 50 tons de cinza sem fone. Põe fogo na sua casa 30 anos depois de você ter cometido uma injustiça. Não ri das suas piadas. Ri muito alto de uma coisa que nem é piada. Fica pensando numa misteriosa fonte ancestral que borbulha de morte, vida, sexo, vingança.
enquanto dá um sorriso enigmático, dá uma risada alta e incompreensível, ou te encara com o olhar gélido. Cora, eu não sou nada disso, tá? Em relacionamentos, ou é mortalmente, serissimamente, tipo, profundamente ligado à sua alma a vida inteira, ou também completamente indiferente, fechado e desligado. Mas ainda assim, é claro que vai transar com você. Ah, tá bom. Que é uma coisa muito engraçada, porque aí ela vai contando as características do signo, ela pega pessoas de cada signo para mostrar as... Por que aquelas pessoas são daquele signo? Por que esse signo é assim e por que essas pessoas são tão tipicamente... Por exemplo, a George O'Keeffe, ela diz, não dedicamos nossa vida inteira, quer dizer, nós que não somos escorpiões, assim como fez a artista plástica americana George O'Keeffe, nascida em 15 de novembro de 1887, a pintar quadros gigantescos a óleo de vulvas convenientemente disfarçadas de flor. É mesmo. É muito bom, sabe? Então, cada signo tem as suas pessoas, tem as suas consequências, as suas perguntas, com quem se dá, com quem não se dá. Depois tem toda uma... E cada cor é um signo? Não exatamente. É um tipo de colorido mais ou menos aleatório, tá vendo? Se bem que aqui não é. Tem um fundo, né? Cada signo tem um fundo de uma cor. Depois tem quem combina melhor com o quê? Água e fogo, com fogo e água, terra. E eu combino com o quê, Cora? Você é um signo de água, então, em princípio, você combina melhor com alguém do mesmo elemento. Ah, entendi. Tá? Eu sou um signo de fogo. Quer dizer, fogo e terra, tudo bem, mas fogo e água, por exemplo, não funcionaria porque um apaga o outro evapora um. Entendi. Né? Ar e terra, por exemplo, pode, mas... Né? Enfim, eu não entendo muito de signo, eu entendo de signo o suficiente para ter achado isso aqui muito engraçado. Quer dizer, eu sei quais são as caricaturas dos signos, né? O que a gente imagina. Eu não sei qual o signo da minha mulher. Pois é, você não... Olha, mas olha que ilustrações interessantes. Super simpáticas, ela tem uma pegada pop tão boa, ela tem um desenho tão interessante, sabe? Tem uma pegada nos 60 aí, né? Tem uma coisa meio vagamente hippie aqui no meio dessa história toda. Tem exatamente isso que eu estava pensando. Sabe o que me lembra, pelo menos à distância, você leu, me lembra uma coisa Roger Crumb. Ah, sim, o desenho do Crumb é mais... Sujo. É mais sujo, não é nem mais sujo, é mais torturado. Torturado, interessante. É aquele desenho todo convoluto, né? Mas ela não é muito Crumb. Ela é um pouco Crumb como, digamos, ser solta na vida e não ter amarras e... Entendi. Ou seja, é uma alma hippie. É uma alma hippie, exatamente. Mas, olha, é muito divertido, sabe? Talvez só com menos drogas do que o Crumb. Não, nem sei. Aqui, olha, tem uma parte da yoga, tem tudo. Opa! É muito divertido, gente. Eu acho que isso aqui é um ótimo livro para dar de presente. Aliás, a gente, às vezes, nem compra um livro tão colorido e bonito para a gente mesmo, porque a gente acha que é um presente. É um presente. Mas, olha, é um grande presente para qualquer pessoa, porque aniversário, por exemplo, fica ótimo dar um livro de astrologia para as mães. Vem aí o Dia das Mães. Verdade. Isso aqui não tem erro com mãe nenhuma, porque quem gosta de astrologia vai gostar. E quem não gosta vai gostar ainda mais, eu acho. Então, super recomendo. Está super bem editado, é da Quadrinhos na Companhia, que é o selo de quadrinhos da Companhia das Letras. E pronto, é isso.
Ela tem, inclusive, um capítulo sobre o que acontece quando um signo se dá com outro que não é o dele. Por exemplo, terra e ar. Porque o ar faz a terra se desintegrar em grãozinhos minúsculos. Em compensação, a terra fica entrando no olho do ar e sopra aquelas coisas. Enfim, tem toda uma coisa que você passa a entender cientificamente. Entendi. Por que é que você não deve se relacionar com aquelas pessoas daquele outro signo? Eu estou pensando aqui, eu não sei o signo de nenhuma das minhas outras 2 ex-mulheres também, ou seja, vai ver, se eu soubesse, não tinha errado. Você vê que os indianos sabem das coisas, porque na Índia, nos casamentos arranjados, a primeira coisa que eles fazem é o mapa astral. É chamar o astrólogo. E se você é incompatível, não rola. Pode ser o melhor casamento da face da Terra, mas não rola. Os indianos é que sabem das coisas. E depois eles marcam o horário do casamento também, de acordo com os signos. Muito bom. Então você tem horários bastante bizarros de casamento. Tipo 7h45 da manhã. 9h32. Eu até sou uma pessoa matutina, mas casar às 7h45 da manhã, ou seja, sei lá, acordar às 3h30 da manhã, não, muito obrigado. Eu, às vezes, acho que os astrólogos fazem isso só de sacanagem com os outros. Só para mostrar que eles podem e ficam rindo depois. Claro, a gente se vê na quinta-feira? A gente se vê na quinta-feira, sim, senhor. Não é à toa que nós somos atacados pelos 2 lados, tá? A gente não joga em cima do muro. O meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferentemente em meio a essa calcificação da polarização. O meio é lugar de conversa, é onde você se informa sobre política, economia, cultura, tecnologia e atualidades, ouvindo diferentes pontos de vista de gente que trabalha com fatos, com números, com análises qualificadas. Temos streaming com filmes que, olha, não repetem o que está por aí e te fazem saber mais e pensar diferente. Nossa edição de sábado mergulha em debates atuais para você saber como opinar sem replicar discurso. O Meio Político é um conteúdo especial semanal para entender o cenário em Brasília e o que está rolando na política. Quem assina o Meio Premium Mais Cursos ainda tem acesso aos nossos cursos, com grandes nomes explicando política, história, inteligência artificial e muito mais. Vem conhecer o Meio Premium. Caso você não goste, o que eu duvido, o cancelamento é zero burocracia. Leia, assista, compreenda.